Deixa eu falar para você o propósito dos meus vídeos, do meu canal no YouTube rapidamente. Eu percebi que existe vídeos no YouTube que tem uma linguagem mais profunda, que tem uma linguagem mais técnica, mais teológica, e que às vezes fica difícil para as pessoas compreenderem os ensinamentos da palavra de Deus. Você que não tem o hábito, aqueles que têm o hábito só de ouvirem certos termos, certas mensagens, certas colocações, ela já entende o que está sendo falado. Mas você que é um cidadão comum, como eu, como aquela pessoa que de repente não tem tanto tempo de estudar, eu tive a ideia de transmitir de uma forma muito simples, muito popular, o ensinamento da palavra de Deus, sem os termos técnicos, mas com a base principal, que é a raiz, a essência da palavra de Deus. Fica com a gente, participa do grupo de estudo, entra aqui, se inscreva no canal, sempre vai ter vídeo te ensinando sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade ao treinamento que Jesus deu para os seus discípulos. Primeiro nós falamos da instrução que Jesus deu para os 12. Ele deu primeiras e básicas instruções. Depois ele deu as admoestações, as recomendações. E hoje nós vamos falar dos estímulos. Qual é o estímulo que eu tenho, que você tem, de ser discípulo de Jesus? Por que ser discípulo de Jesus? Para quê? Talvez seja essa a pergunta. E é isso que eu quero falar aqui para você. Eu vou começar lendo o texto que Jesus deixou para os seus discípulos através de Mateus 10, do versículo 24 ao 33. Eu vou ler por partes e a gente vai explicando, e aí você vai conseguir entender de uma forma muito simples e didática. Vamos ler o texto? O discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul, o dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Eu li aqui os dois primeiros versículos, o 24 e o 25. Esses versículos, eles falam que os discípulos, eles não estão acima do mestre, assim como um servo nunca vai estar acima do seu senhor. Ou seja, ele quis falar que o discípulo tem que estar no seu devido lugar. Ele tem que se colocar na sua devida posição. Ele tem que estar na sua posição, que é qual? A de aluno, aprendiz, seguidor, ou de alguém que está tentando ser moldado, ou de alguém que está aprendendo a ser igual ao seu mestre. É isso que ele quis dizer. E aí ele ensina uma coisa muito importante para a sua vida profissional, para a sua vida ministerial, para a sua vida espiritual. Jesus, ele ensina hierarquia. Você sabe o que é hierarquia? Vamos ver aqui o que o dicionário diz sobre hierarquia. O que é hierarquia? É a distribuição ordenada de poderes, a graduação de diferentes categorias de funcionários ou membros de uma organização ou instituição. Você veja, Jesus ensinou que cada um deve estar no seu devido lugar. Inclusive, hoje nós vivemos um problema sério. Tem discípulo querendo tomar o lugar do Senhor. Tem discípulo se achando melhor do que o mestre. Então isso não pode acontecer com a gente. E uma das coisas que nos faz ter a hierarquia é o bom senso, é a ética, é a humildade. Essas coisas nos colocam no nosso devido lugar. Isso não pode ser desconsiderado quando a gente fala de âmbito espiritual, quando a gente fala de palavra de Deus, de Bíblia. Nós nunca vamos superar o nosso Senhor. Nós nunca seremos melhores do que Ele, porque Ele é Deus. Então é impossível, né? Se alguém disser que é melhor do que Jesus, esse alguém está dizendo que é melhor do que Deus. Então isso é uma heresia.
Isso aí é uma coisa fora de cogitação. Por que eu estou falando isso? Porque o próprio Jesus falou, o discípulo não está acima do seu mestre. Ou seja, o discípulo tem que estar sempre entendendo que ele tem que estar em constante aprendizado, seja em qual área for, principalmente no âmbito, na área da vida cristã, da caminhada, principalmente na área ministerial, espiritual, na sua conduta, no seu estilo de vida. Então procure sempre aprender. Nunca se ache acima do seu mestre, ele tem sempre alguma coisa para te ensinar. Inclusive, vou dar um exemplo aqui muito importante. Por que a Bíblia é a palavra de Deus? É simples. Você pega a Bíblia e lê, por exemplo, o Salmo 23 1000 vezes. Deus vai falar com você e vai te ensinar alguma coisa 1000 vezes. Ah, mas eu já li no texto original, no grego, eu já li na tradução tal, Jesus vai sempre te ensinar alguma coisa, porque a palavra de Deus, ela é a boca de Deus que vai revelar e vai falar o que Deus quer falar diretamente ao nosso coração. Então é por isso que temos que estar sempre aos pés do Mestre. Somos discípulos. Digita aí, você que está assistindo, coloca aí enquanto você está assistindo, somos discípulos de Jesus. A hierarquia ministerial de Jesus ela é totalmente diferente da liderança humana. Nós nunca conseguiremos, como eu já disse, ser maior do que o Mestre. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer o que está escrito no versículo 25. Olha o que diz o versículo 25. Nós lemos. Eu vou ler o início dele. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Ou seja, basta imitá-lo. Basta fazer o que ele faz. Basta andar como ele anda, agir como ele age. Porque ele sabe o que ele está fazendo. Estamos muito bem orientados. Inclusive, eu vou deixar aqui um livro. Eu ganhei esse livro tem quase 3 anos. Vou deixar um livro aqui recomendado para você, seu Vitor. O senhor me deu esse livro aqui e eu tenho ele, eu já dei uma pincelada nele. Não li ele todo, mas eu vou ler. Porque ele agora vai fazer um sentido de eu ler por causa do discipulado. Olha o título do livro. Em seus passos, o que Jesus faria? Ou seja, se eu quero andar se eu quero ser um discípulo de Jesus, basta eu imitar o Mestre. E aí eu vou fazer o que ele faz. E se ele fez e deu certo, então vai dar certo para mim. Você consegue entender? Aí eu me lembro também de 1 Coríntios 11, versículo 1, que fala assim, Paulo disse, olha o que Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo falou, vocês vão me seguir porque eu estou seguindo os passos do Mestre. Inclusive, eu como pastor, você que está aí como uma liderança na igreja ou na sua casa, entenda, as pessoas vão te imitar e vão te seguir porque você exerce uma liderança. Então procure fazer da melhor maneira possível, procure seguir os passos do Mestre. Isso vai fazer você crescer muito e ser abençoado. Tem um outro detalhe. Você só consegue ensinar o que você é. Não tem como alguém falar das coisas que eu estou falando aqui se a pessoa não viver isso. Porque na hora que ela começar a falar e que a coisa se aprofundar, ou que ela começar a meditar e que ela for levar isso na sua vida e ela não estiver vivendo, ou ela abandona, ou ela assume o que ela está querendo ensinar como estilo de vida e prática, como regra de vida. Não há como você ensinar o que você não é. Não há. Não há. Você que está me assistindo e me conhece pessoalmente, você sabe. Você me conhece. Tem outras pessoas que não me conhecem, mas quem me conhece sabe. A gente vive isso aqui.
A gente anda nisso aqui. Eu não sou santo, eu não sou perfeito. Eu tenho defeitos, eu tenho falhas. Eu já cometi erros, pecados, já caí na fé. Mas eu estou procurando imitar o meu Jesus. E eu vejo que há pessoas que vêm seguindo os meus passos porque eu tenho seguido os passos do Mestre. Isso é ser discípulo. Isso é ser discipulador e automaticamente ser discípulo. Porque você está ensinando, automaticamente aprendendo. E ao aprender, você também vai viver isso que está sendo ensinado para você. Quero deixar uma frase importante aqui. O discípulo deve ser a cópia fiel de Jesus. O discípulo deve ser a cópia fiel de Jesus. Nós devemos ser a cópia fiel de Jesus. Ah, nós devemos ser clonados? Não. Por que não? Porque o conceito de clonagem, ele é científico. É alguém que pegou algo e fez igual. Alguém fabricou. Não. Você deve ser a cópia, você deve ser seguidor, é diferente. Você quando segue, você imita. Você consegue entender? Você consegue identificar a diferença da cópia para a clonagem? Espiritualmente falando, não há como sermos clonados. Não. Espiritualmente falando, não há como alguém fazer um clone meu. Jesus não faz clones. Por que ele não faz clones? Porque nós temos livre-arbítrio. Nós temos direito de escolha. Mas se queremos ser discípulos, vamos seguir o mesmo passo. Eu acredito que você esteja entendendo o meu raciocínio. Jesus pisou aqui e pisou aqui. Eu vou pisar do mesmo jeito, eu vou andar no mesmo caminho, da mesma forma, da mesma maneira. Você deve ser a cópia fiel de Jesus. E aí eu vou entrar numa outra parte aqui do versículo 24 e 25, porque Jesus falou assim, se chamaram ao dono da casa, lá no versículo 25, na parte final, ele fala assim, se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quem dirá os seus domésticos? Isso quer dizer que se olharam para Jesus, os opositores de Jesus olharam para ele e se incomodaram com ele a ponto de chamá-lo de Beelzebu, você também seria chamado. Você vai carregar, ao ser discípulo de Jesus, você vai carregar as mesmas cargas, a mesma bagagem, a mesma responsabilidade de Jesus. Você consegue entender? Eu até esqueci de falar no início do vídeo que um dos estímulos de ser discípulo de Jesus é que você é representante dele. Você é ministro dele. Você, aonde você for, você está levando ele. Você está carregando ele. Você vai estar vivendo a vida dele em sua vida. Ou a sua vida vai ser a vida dele nesta terra. O primeiro estímulo que Jesus deu quando ele começou a falar dos estímulos foi dizer o seguinte: aonde você for, eu vou, porque você é meu representante legal. Você é uma pessoa que me representa. Você é uma pessoa que está aqui em meu nome. Você está lá em meu nome. Você vai em meu nome. Você vai falar em meu nome. Você vai agir em meu nome. Você é um representante de Jesus. Então, automaticamente, você também carrega sobre si tudo que está envolvido, os prós e os contras, né? É maravilhoso ser representante de Jesus. É maravilhoso alguém olhar para você e falar, não, aqui vem uma mulher de Deus, aqui está um homem de Deus, aqui está uma pessoa que eu conheço, olha, que serve a Deus, uma pessoa abençoada. Isso é levar o testemunho de Jesus. Mas também entenda, vai ter gente que vai falar assim, ele é da igreja, é povo chato, não gosto dele. Eu não gosto de crente. Esse povo mais parece o diabo do que não sei o que. Eles falam tanto o diabo que eu acho que o diabo é eles. Você já deve ter ouvido falar isso. Os fariseus chamaram Jesus de Beelzebu. Então não se assuste se alguém falar que você é o diabo. Não se assuste se alguém tentar te rebaixar. Ei, não se sinta triste não. Se sinta privilegiado.
Sabe o que isso mostra? Mostra que você está no caminho certo. Se você está incomodando, se você está fazendo a diferença, se você está agindo, se tem gente ficando chateado, é porque você está no caminho certo. Continua. Você está representando Jesus. Continue. E se você não está, procure ver o que está faltando. Jesus vai te dar toda a capacidade e condição de ser um representante legal dele, porque ele quer que você seja isso. Vamos ler os versículos 26 e 27 para a gente dar continuidade? Portanto, não os temais, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o em plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai aos eirados. Inclusive a gente usa muito esse versículo, né? Não há nada oculto que não venha a ser revelado. No contexto que costumamos usar, não tem nada a ver. A gente costuma falar que o que está escondido quando aparece é porque não tem nada que vai ficar em oculto. De fato, foi o que Jesus quis dizer, mas aqui ele estava orientando os discípulos, dizendo para eles, tudo que for ensinado no particular, no oculto, na fogueira, quando estamos aqui entre nós, tem que ser levado para todo mundo, tem que ser revelado. Não pode ficar escondido. O que eu falar no seu ouvido, o que eu te der de orientação, o que eu falar ao teu coração, à tua mente, tem que ser levado a todos os que amam e querem ouvir a minha palavra. Ou seja, nós devemos falar e não nos calar. Nós não devemos nos calar. Certa vez Paulo foi a uma cidade e a princípio ele começou a se sentir meio que intimidado com o lugar, mas Deus foi direto ao coração dele. Está escrito em Atos 18, versículo 9 e 10 o seguinte, está escrito, fale e não te cales. Olha só, fale e não te cales. Fala e não te cales. Jesus falou para Paulo direto ao coração dele, pode falar. Pode abrir a boca. Então, às vezes, você precisa falar de verdades. Às vezes, você precisa se posicionar. Às vezes, você precisa falar do amor de Deus para alguém. E você fica ali meio que intimidado. Ei, abre a boca e fala. Você é um representante legal de Jesus. Pode falar. Não deixe em oculto, não. Que seja revelado. O que te foi ensinado no particular, num culto, dentro da igreja, numa reunião de obreiro, numa orientação pastoral, num dia que você estava se convertendo e você aprendeu uma lição para a tua vida inteira, você vai levar para alguém. Não se cale, fale, não deixe em oculto o que precisa ser revelado. Eita glória! Que maravilha! Você consegue entender? Então fale, não te cales. Eu vou aproveitar aqui e vou falar de uma experiência que eu tive esses dias. Muitos de vocês sabem que eu sou tecladista também, sou músico, e o pedal de sustentação que eu uso no pé quebrou e eu precisei consertá-lo. Eu fui a uma metalúrgica, pedi um pedaço de ferro para fazer o reparo do pedal. Cheguei lá, comecei a conversar com esse senhor e uma voz queimava no meu coração dizendo, fala da minha palavra para ele. Fala da minha palavra para ele, fala. E eu conversando sobre outras coisas com ele, aquela coisa falando ao meu coração. Em resumo, eu comecei a falar de Jesus para esse homem. E ele até lembrou, ele falou, você foi o pastor que veio aqui da outra vez pedir um outro serviço. Falei, sim, sou eu. E o resumo da história. Terminamos aquele atendimento que eu estava precisando por um pedaço de ferro com uma oração que este senhor de idade chorava igual criança, passando por um momento muito difícil na sua vida financeira. Está quebrado, aluguel atrasado, dando tudo errado. Mas à medida em que a gente foi conversando, Jesus foi falando, fala. E aí eu falei, na hora que eu falei, que eu abri a boca, eu chego a me emocionar.
Foi uma experiência maravilhosa. Não deixe de falar do amor de Jesus. Fala e não te cales, tá bom? Deixa Deus te usar. Fala. Se Deus mandar, você fala. Seja na praça, seja na rua, seja no posto de saúde, seja na fila do banco, seja onde for. Fala. Porque você é representante legal de Jesus. Já pulando para o versículo 28, que diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Aí vem mais um estímulo, né? Por que você não pode ficar de boca fechada? Por que você não pode deixar de representar Jesus? Porque simplesmente existe um que mata o corpo, que tem destruído vidas, que tem massacrado almas, que é Satanás. E ele vive te intimidando para não fazer o que Jesus quer que você faça. E aí Jesus já dá um estímulo, já fala, vocês não vão temer o diabo. Vocês não vão temer o que pode tocar no corpo. Quem pode tocar aqui, vocês não vão temer aquele que pode tocar aqui. Vocês vão temer aquele que pode matar a alma. Quem que pode matar a alma? Só Deus. Só Deus. Vocês vão temer aquele que pode mandar alguém para o inferno. Só Deus manda alguém para o inferno. Às vezes as pessoas falam, a gente fala, até eu já falei, o diabo levou um para o inferno. Ei, nem para isso ele tem autoridade, tá? Ele só leva alguém se Deus permitir. Se Deus permitir. Você consegue entender isso? É muito forte. Eu vou ler de novo o versículo. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Você não deve temer o diabo, você não deve temer quem te persegue, você não deve temer quem se levanta contra você. Pessoas que disseram, vou fazer de tudo, vou acabar com a tua vida. Não tema esse tipo de pessoa. Sabe a quem você deve temer? Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Você consegue entender? Você deve temer a Deus. Você deve falar por amor, por temor, por saber que uma vida não pode ser levada para o inferno simplesmente se ela chegou no teu caminho e Deus colocou ela no teu caminho para você falar do amor dele para essa pessoa. Você consegue entender? Então, olha que vídeo interessante. Até eu estou sendo estimulado aqui pelo que eu estou pregando para você. Vamos ler aqui o versículo 29 que diz assim: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Deixa eu explicar para você o que é um asse. Porque Jesus falou, não se vende 2 pardais por um asse. Asse era um valor da moeda romana da época que se cobrava para comprar 2 pardais. Você consegue entender? Então, o que acontece? Para comprar o pardal, os 2 pardais por um asse, primeiro tinha que acontecer dos 2 pardais serem capturados ou mortos e serem pegos. E aí Jesus falou que nada acontece, nada cai em terra sem o consentimento do Pai. Tem um ditado, uma frase que diz que não cai nem um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Agora você está vendo o verdadeiro versículo que fala sobre isso. Que diz aqui, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do Pai. Ou seja, sabe o que Jesus está falando aqui? Mais um estímulo. Se é para você ser representante legal de Jesus, se é para você falar dele e não se calar, se é para você pregar sem medo, é porque ele está colocando essa pessoa no seu caminho. Assim como o pardal era caçado, ou se encontrava morto e um vendedor vendia por um asse, Deus concedeu a condição daquele vendedor pegar o pardal,
assim também Deus está levando pessoas, colocando pessoas no seu caminho para poder você falar do amor dela ou viver o amor dele. Porque melhor do que falar do amor de Jesus é mostrar o amor de Jesus, vivendo este amor. Eu já vi pessoas, e eu já fiz isso, de eu evangelizar pessoas sem falar uma única palavra. De eu estar fazendo alguma coisa, conversando, e a pessoa falar, vem cá, você é crente? Sou. Por quê? Por causa do teu comportamento. Por causa da tua atitude, por causa da maneira que você fala. Então, muitas vezes, Deus vai colocar pessoas no nosso caminho, nós não vamos precisar falar. A princípio, no momento, naquela hora. Ou talvez Deus vai dar o gancho através da própria pessoa para você falar do amor dele. Quando a pessoa perguntar, vem cá, você é diferente, o que você tem? Você é crente? É a hora que você entra e fala da palavra de Deus. Então, até as almas que Jesus coloca no nosso caminho, até as pessoas que chegam até nós, que vão na igreja, que assistem os cultos. Atenção, obreiro, quando você vê alguém diferente na igreja, coisa que não está sendo ensinado muito mais nas igrejas, isso aqui que eu vou falar agora, que eu aprendi lá quando eu era obreiro. Viu alguém diferente na igreja, vá até essa pessoa. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Primeira vez que eu te vejo aqui, é a sua primeira vez? Ah, não. Então, tá bom, que Deus te abençoe, se precisar de alguma coisa, estou à sua disposição. É a sua primeira vez? Seja bem-vindo, tá? O que te trouxe aqui? Você tem que conquistar essa pessoa para o reino, para Jesus, e automaticamente para a igreja. E aí dá tudo certo. Isso serve para a sua empresa, empresário. A pessoa entrou na tua loja, tudo bem, seja bem-vindo. Como é que é seu nome? Primeira vez que você vem aqui, o que você procura? Na tua maneira de falar, a pessoa vai ver algo agradável, diferente. Quantas vezes eu já trabalhei de vendedor? Quantas vezes a pessoa comprou comigo por causa do meu atendimento e às vezes ela nem queria levar. Então, seja representante de Jesus em todo e qualquer lugar. Versículos 30 e 31, vamos ler. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Meu Deus, Jesus continua estimulando e ele vai dizendo o seguinte: eu conheço até quantos cabelos, quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Eu sei quem você é de dentro para fora e de fora para dentro. Eu sei das suas limitações, eu sei do seu passado. Eu sei quem você é, eu sei que você está em um período de construção, reconstrução, de renovação. Eu sei que você está num período de fé. Eu sei que você está num período de muita luta, mas que mesmo assim você está fazendo. Eu te conheço. Jesus dizendo, né? E aí ele diz uma coisa interessante. Além de dizer que nos conhece, ele diz o seguinte: vocês valem muito mais do que os pardais. Tanto você como servo de Jesus, discípulo de Cristo, quanto as pessoas que precisam do amor dele valem muito mais. E alguém que exerce ou que serve a ele tem um valor inestimável para ele. Olha que estímulo maravilhoso. Gente, você é especial. Irmão, irmã, você é especial. Você é especial. Você é especial. Vou repetir de novo, você é especial. Você que entregou tua vida para Jesus, você é especial. Você é um diamante. Você, sabe, é alguém muito especial para Deus. Apesar de ser pecador, de ser miserável, de necessitar da graça, da misericórdia de Deus. Mas Jesus te olha como alguém valioso. Então não fica se desmerecendo, se diminuindo por causa de perseguições na igreja, por causa de calúnia, por causa de fofoca. Não fica se desmerecendo porque tua família te despreza, debocha da tua fé. Ei, o que importa é você saber o quanto Deus se importa contigo, e Ele se importa demais. Tá bom?
Então fique firme, continue sendo representante de Jesus. Eu estou falando essa palavra representante que faz todo sentido aqui para o contexto do que estamos te ensinando. Vou falar do último versículo para você, mas antes de eu chegar nesse último versículo e terminar o vídeo, eu quero que você anote uma frase, por favor. Anota essa frase aí, por gentileza, que eu vou falar agora para você. Anota aí, ó. Cabe ao discípulo abrir a boca e confessar a Cristo. Se isto não for feito, o discípulo não será reconhecido no céu. Vou falar de novo. Cabe ao discípulo abrir a boca e confessar a Cristo. Se isto não for feito, o discípulo não será reconhecido no céu. Essa frase, ela está falando referente ao versículo 32 e 33, que são os últimos que eu vou ler agora para você. Presta atenção. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Olha só, cabe a mim e você como discípulo abrir a boca, falar de Jesus, confessar de Jesus, levar Jesus para as pessoas. Se eu não fizer isso, eu não sou reconhecido no céu. Se eu confessar, se eu falar de Jesus, se eu confessar a Cristo, falando dos feitos dele, dos testemunhos, né? Eu vou ser confesso, reconhecido no céu, diante do Pai, diante dos anjos. Mas se eu não fizer, se eu negar, eu também serei negado, também não serei reconhecido no céu e diante de Deus. Então eu preciso me colocar como representante. Por exemplo, um ministro viaja para um país, um ministro da República. Ele vai representar o país, então ele tem que se portar como tal. Ele tem que estar lá como tal, ele tem que representar o seu país. Ele tem que ir lá com a postura como tal. A mesma coisa somos nós. Aonde formos, o que fizermos, temos que representar de forma legal. Mesmo com toda dificuldade, mesmo com todo aperto, mesmo com todas as lutas. Mas eu quero lembrar que as dificuldades e os apertos fazem parte. Mas se você olhar que é um privilégio servir a Deus, ser servo de Cristo, meu Deus, você vai ser o mais feliz de todos os homens. Se você tem um cargo, um ministério, ou se você tem no seu coração querer ter um cargo, um ministério, presta atenção no que eu vou falar para você. Você é um privilegiado. Uma certa vez chamaram um pregador chamado Billy Graham para ser um dos homens que ia compor uma equipe presidencial. Billy Graham, para quem não sabe, foi um dos maiores pregadores do século XX. Eu fiz até questão de parar o vídeo para poder ler a frase para você. Olha o privilégio de ser discípulo de Jesus. Billy Graham, um televangelista, na época que começou a evangelização pela televisão, ele se tornou tão influente nos Estados Unidos que ele foi chamado para ter um cargo político. E ele não aceitou. Ele não aceitou. Billy Graham foi por muitos anos e por vários mandatos de presidentes americanos conselheiro espiritual, orientador, profeta de muitos presidentes americanos. E quando foi chamado para um cargo político, olha a frase que ele disse, presta atenção. Eu não vou deixar de ser embaixador da pátria celestial para simplesmente ser presidente dos Estados Unidos. Eu não vou descer o meu nível. Meu Deus do céu, eu vou ler de novo. Eu não vou deixar de ser embaixador da pátria celestial
para ser simplesmente presidente dos Estados Unidos. Eu não vou descer o meu nível. Detalhe, ele foi convidado também para ser um homem que ia concorrer à presidência dos Estados Unidos. E ele disse essa frase de novo: eu não vou deixar de ser embaixador do céu para ser embaixador de uma nação, sendo que eu sou um embaixador daquele que tem todas as coisas. Meu Deus, que coisa forte. E às vezes você não tem noção, você não está dando valor ao que Deus colocou na tua vida. Eu quero terminar esse vídeo te pedindo que você faça um comentário. Todo final de vídeo, se você assiste até o final, tem uma palavra código para você ganhar um brinde. Então assista, tá bom? E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Obrigado por esse momento. Desculpa o vídeo, ficou um pouco extenso, mas o assunto é muito interessante. Falar de Deus é bom demais, tá? Que Deus te abençoe. Faltam 2 vídeos. Faltam as dificuldades e as recompensas para terminarmos esse estudo. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Atenção, dia 13 de maio eu farei o sorteio da Bíblia Thomas Nelson. Essa Bíblia que você está vendo aqui, ó. Você pode entrar em contato no grupo de WhatsApp e participar desse sorteio com a gente. Fica na paz, seja um representante legal deste Deus e eu tenho a certeza que você vai ser abençoado. Um abraço.